Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter o nosso segundo filme a ser analisado no especial Transcine. Pra quem não sabe, o especial é uma parceria minha com o Telecine, onde nos meses de maio, junho e julho eu analiso algum filme que eles tenham e a gente pensa aqui juntos sobre isso. Já analisei o do mês de junho, que foi Bate-Coração, vocês podem conferir. E hoje vai ser Uma Criança como Jake, ou Um Garoto como Jake, como em alguns lugares tem traduzido. Na descrição eu deixei então o link para vocês acessarem o site. Caso vocês tenham TV por assinatura, vocês podem conferir o Telecine por lá também. E caso nunca tenham assinado, eles oferecem 30 dias grátis. Bom, então vamos lá, gente. Esse filme conta a história do Jake, que é uma criança de 4 anos que está prestes a entrar no jardim de infância. E aí a gente tem os pais, né, que estão preocupados com a educação dele e estão buscando uma escola melhor, particular. E o filme, ele se passa durante esse período de admissão. Só que aí, o que acontece? O Jake, ele foge das normas de gênero. Ele é um garoto que gosta de usar vestidos, brincar com bonecas, ele gosta de contos de fada e tal. Confesso a vocês que quando assisti pela primeira vez ao trailer desse filme, eu fiquei meio preocupado. Eu pensei assim, meu Deus, será que esse filme é sobre uma criança trans? E aí eles estão sugerindo que ser trans é brincar com brinquedos do gênero oposto? Fiquei, se for isso vai ser uma catástrofe. Mas felizmente esse filme é justamente o oposto disso. Quero que vocês pensem aqui junto comigo e me digam o que vocês acham. Quando a gente está assistindo esse filme, vocês devem ter reparado isso, o Jake ele mal aparece. E sendo que na maioria das vezes quando ele aparece como um borrão. Eu fui pesquisar e eu descobri que esse filme ele foi baseado em uma peça de teatro. E nessa peça o Jake ele não é mostrado, é só sobre os pais. E esse é um ponto muito importante no filme, que eu interpreto como eles mostrando como que as pessoas divagam e reagem ao se depararem com uma criança como o Jake, né? É como se o Jake fosse uma ideia. Não é dito nesse filme que o Jake é trans, mas as pessoas supõem coisas e revelam coisas ao se deparar com essa possibilidade. So, Caitlyn Jenner. She said that she was still attracted to women. Like, what is she now? Is she a lesbian? How did we get on? É como se esse filme estivesse perguntando a quem assiste: e se? E se fosse o caso? E se seu filho preferisse certas brincadeiras em detrimento de outras que não são consideradas adequadas para o sexo dele? Eu li uma crítica a respeito desse filme que dizia o seguinte: Silas Howard, o diretor, é um homem trans que já trabalhou em muitas séries de TV. A grande questão aqui é sua escolha em quase apagar Jake da trama. Apesar de seu nome no título, a criança é quem menos aparece em cena. Como reclamar da invisibilidade trans dessa forma? Um pouco complicado. Sendo que tem uma parte nesse texto também que a pessoa diz que o filme não explica o que é a transexualidade também. Bom, como eu já mencionei, em nenhum momento desse filme é dito que o Jake é uma criança trans. O termo transexualidade não é usado. A primeira vez que aparece, né, que eles trazem essa questão de gênero, eles falam em termos de brincadeiras de gênero expansivo. Why not use that as a lead-in to talk a little about his gender-expansive play? E aí, gente, tem uma entrevista do Silas Howard, que é um homem trans e o diretor, em que ele fala assim: eu realmente não vi esse filme sendo sobre Jake ser trans, hétero ou gay, disse Howard. É sobre família, relacionamentos e as pressões de uma sociedade que ainda policia muitas coisas. E assim, eu acho que essa fala dele diz muita coisa sobre esse filme. A gente entende que de fato o foco não é o Jake e como que ele interage com essa noção de gênero, né? Mas sim como quando a sociedade percebe nele um desvio de gênero, por mais inofensivo e ingênuo que seja, ela passa a encarar isso como um problema. Just saying, it's hard, you know. Admissions time, kindergarten, it's so hard for a child, you know, who just What? E aí é muito interessante como que eles colocam uma camada a mais nessas relações sociais, porque até então
Os pais do Jake não viam isso como um problema, mas as coisas começam a surgir quando isso é apontado pelos outros. She was strategizing, right? Yeah, no, the strategizing I get, but the way she was talking, it was just a little... Quando as crianças começam a se invocar com o Jake. He started it because Bobby called Jake a flag. Flag. E quando os próprios pais precisam lidar consigo mesmos. Eles chegam ao ponto de discutirem entre si e apontar para o outro como sendo responsável por essa situação. Yeah, go take him out for ice cream. And when you're done, why don't you both get your nails done, huh? It's not like you've ever taken him to a park or thrown a ball in his direction. Mas o filme, ele constrói isso de tal forma, e eu acho que eles fizeram isso muito bem, em que a gente entende que existem fatores externos que estão exigindo deles determinada postura. E eu acho, gente, que essa é uma mensagem muito sensível e potente para se passar para uma família, porque comunica que existe uma estrutura que modela como que a educação é feita e como que eles deveriam agir. Tem um texto incrível do Paul Preciado, que está no livro Um Apartamento em Urano, em que ele fala assim, vou ler para vocês. O que o meu pai e minha mãe protegiam não eram os meus direitos de criança, mas as normas sexuais e de gênero que dolorosamente eles mesmos tinham internalizado através de um sistema educativo e social que castigava todas as formas de dissidência com ameaça, intimidação, castigo e a morte. Eu tinha um pai e uma mãe, mas nenhum dos dois pôde proteger o meu direito à livre autodeterminação de gênero e de sexualidade. E aí ele fala como que essa ideologia da diferença sexual o privou e reduziu o seu pai a um representante repressivo das leis de gênero e a sua mãe a uma reprodutora da norma sexual. Até que por fim, né, os pais deles meio que entendem que eles próprios tinham o direito de tê-lo como filho, de ter uma criança como ele. E aí no caso aqui, de ter uma criança como o Jake. Eu não tenho como finalizar essa resenha sem trazer o aspecto escolar, né? Como que a escola está sendo abordada. Inclusive, eu quero muito saber o que vocês acham desse ponto. Deixem aqui nos comentários. Eu achei extremamente curioso eles dizerem que as escolas buscam por diversidade e colocar essa questão como um potencial diferencial positivo pro Jake. Eu não conheço, gente, a cultura nova-iorquina, muito menos como que é o sistema educacional de lá, né? Deu pra ver pelo filme que no mínimo é muito concorrido, mas pelo que foi mostrado, eu só posso supor que Nova York é um desvio a essa regra, né? Afinal, historicamente, a escola sempre foi um espaço de controle, repressão e normatização de gênero. Na hora, inclusive, eu me lembrei do Louis Althusser. Ele tem um livro chamado Os Aparelhos Ideológicos do Estado. E aí ele cita a escola como sendo um dos aparelhos reprodutor e produtor de ideologias. Então eu fiquei meio assim, eu não entendi essa escola, mas eu imagino que talvez seja uma questão cultural, que seja bem diferente do Brasil e talvez do resto do mundo também, né? De modo geral, então, eu gostei bastante desse filme e de como ele propôs discussões sobre gênero de maneira muito sutil, integrada no dia a dia e trazendo para a conversa, para esse diálogo, pessoas que não têm qualquer familiaridade com esse tema, mas que ao mesmo tempo têm um papel fundamental, que são os pais, né? De 1 a 5, então, eu daria 4 estrelinhas para esse filme, tendo em vista que o ponto mais fraco para mim foi como eles abordaram essa questão da escola, né? Não fez sentido. Pra mim isso não faz sentido. Me digam quantas estrelinhas vocês acham que esse filme merece. Coloca aqui nos comentários pra mim. E lembrando mais uma vez, galera, que vocês podem conferir esse filme e muitos outros com a temática LGBTQIA+, inclusive no Telecine. O link vai estar na descrição. E é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.